Eu adoro estudar história. É uma das coisas que eu mais tenho prazer. Eu passo assim horas e horas. É muito interessante você ver como que as pessoas no passado elas resolviam os problemas que muitas vezes são os problemas que a gente está tentando resolver hoje, né? Se você pensar bem ali com outra diferença de cultura, de modo de pensar, de vestir, mas os seres humanos são muito parecidos sempre. Mas uma das coisas que eu mais gosto na história são os conflitos, são as guerras. Esse tema, para mim, realmente é muito apaixonante, assim. Eu adoro livros, filmes, séries. Às vezes eu maratono no final de semana, qualquer série que sair sobre esse tema, sobre algum tipo de guerra, conflito, com certeza eu vou assistir se eu ficar sabendo. Agora, e se a gente conseguisse trazer alguns princípios, algumas estratégias das guerras para nós estudantes? Será que seria legal? É isso aqui que eu quero trazer para vocês, essa proposta que eu trago. Vocês vão ver que o estudo e a guerra tem tudo a ver, ok? Vamos lá? Então, vamos embora. Mas antes, pessoal, deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? Muita gente pode ter caído nesse vídeo e não me conhece. Meu nome é Alexandre e eu gosto de dizer que, assim, a vida que eu construí, ela foi toda, cada tijolo foi construída por meio do estudo. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, foi por meio de estudo. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero criar essa comunidade, eu quero que as pessoas que me assistam, as pessoas que estejam comigo, as pessoas que, enfim, sejam pessoas que queiram mudar a realidade por meio do estudo. É esse tipo de pessoas que eu estou buscando aqui. Se você é um desses, vamos embora lá? Vamos seguir? Pessoal, e o que você vai aprender aqui? Você vai aprender algumas das estratégias mais clássicas. Você vai se identificar, com certeza você vai ver eu falando aqui algumas coisas, que tem muitas referências que você já conhece. E essas estratégias, esses princípios vão possibilitar você ganhar essa batalha dos estudos, beleza? Então, vamos embora lá. Olha, a primeira coisa que a gente tem que já começar a mudar um pouquinho, se você já não pensar assim, é a respeito de estratégia. Eu gosto de dizer que a gente tem que ter uma mentalidade de perder batalhas, mas de vencer a guerra. Ah, mas Alexandre, eu não tenho que vencer tudo, eu não tenho que vencer tudo sempre? Não. Eu vejo muita gente, por exemplo, que tem uma reprovação num concurso, tem um dissabor, tem um dia ruim, tem vamos chamar aqui de um fracasso em alguma coisa, e ele coloca como se aquilo fosse nossa, minha vida acabou. E ele não está vendo o cenário geral. Né? Ele tem que ter aquela mentalidade de uma coisa é uma batalha, outra coisa é a guerra no contexto geral. Existem, inclusive, estratégias que, às vezes, perder a batalha, pode ser até vantajoso do ponto de vista da guerra toda. Então, tem essa mentalidade de ver o contexto geral. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a estudar, eu fui devagarzinho, muitas pessoas foram passando nos concursos e eu não passava. Muitas pessoas foram passando nas primeiras colocações e eu não passava, eu continuei estudando. Essas pessoas, algumas delas podem estar naqueles cursos que eles passaram em primeira colocação e eu não passei. E algumas delas estão lá até hoje. E eu continuei estudando e estou numa posição muito mais vantajosa, muito melhor, entende? Ou seja, se eu tivesse ficado naquela posição, meu Deus do céu, fui reprovado, minha vida acabou. Pelo contrário, para mim foi estratégico, foi vantajoso. Naquele momento eu ter sido reprovado, ter perdido aquela batalha, mas eu venci a guerra. Faz sentido? Então, essa mentalidade, muitas vezes você tem que perder para ganhar. É o que o seu avô dizia, de às vezes dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Inclusive, tá? Isso é muito importante. Quem ganha é quem perde. Não tem ninguém que de fato tem uma vida legal. Todo mundo que você vê que tem uma vida bacana, que você às vezes se inspira, você pode ver que na história dele ele soube perder, soube abrir mão, soube fazer sacrifício. Eu chamo isso da mentalidade do enxadrista. Porque de fato quem joga xadrez já é uma coisa muito natural essa mentalidade para ele, pelo menos no jogo, né? Que é o quê? Para vencer o jogo, ele sabe que tem que fazer sacrifícios. Inclusive, muitas vezes, quanto maior o sacrifício, a vitória é mais bonita, mais bela. Né? Aquele momento que você entrega uma peça de alto valor, o oponente acha que está ganhando, quando de repente você dá o checkmate. Ok? É isso aí, o nome do jogo é estratégia. É isso que você tem que começar a pensar a partir de agora. Essa mentalidade que você precisa. Ok? E a outra coisa, muita gente fala assim, não, Alexandre, mas você está falando em guerra, mas eu gosto de paz, meu negócio é paz, eu sou um cara da paz. Olha, tudo bem, eu também sou um cara da paz, eu gosto da paz, eu almejo a paz, eu busco a paz. A questão é, qual é o tipo de paz que você quer?
Tem uma paz que eu não quero ela jamais. Eu chamo ela de paz bovina. É a paz da ruminação, é aquela paz de conformismo, da acomodação. É aquela paz tal qual nosso amigo bovino, você está lá na mais tranquilidade, calma, no seu momento lá, mas de repente você vai para o abate. Será que sua vida não está exatamente assim? Você está tranquilo no seu trabalho, não acomodado, e de repente a vida pode te dar um revés e você não está preparado. A paz que eu busco é a paz que eu chamo a paz nas costas do dragão. É aquela paz do guerreiro, é a paz da vitória, é a paz de cima, é a paz que você lutou, você venceu e agora você olha tudo de cima. A paz com dignidade, com orgulho. É esse tipo de paz, é a paz da vitória, é isso que eu busco. Então, não é todo tipo de paz que você pode buscar, porque essa paz pode te levar, inclusive, para muitas guerras. Quantas pessoas viveram essa vida de absoluta acomodação quando chega, por exemplo, aquela pessoa que um pai falece, deixa lá uma pequena herança e aquelas pessoas que eram absolutamente acomodadas entram em guerra, em conflito, um irmão brigando com o outro, tudo isso por quê? Se eles tivessem todos tivessem trabalhado bastante, todos tivessem um bom patrimônio, muitas vezes não estariam fazendo isso. Entende? Entende a diferença? Então é isso, pessoal. É essa mentalidade que eu quero mudar de vocês, que eu quero implantar esse modo de pensar, ou pelo menos de você refletir. Na verdade, você não precisa pensar igual a mim, mas pense sobre isso, ok? Agora, beleza, Alexandre, você falou de paz, você falou de guerra, você falou que a gente tem que ter estratégia, mas para quem que eu tenho que declarar guerra? Certo? Porque a ideia não é, inclusive você não pode sair por aí declarando guerra a tudo. E eu chamo isso de guerra interna. O seu maior inimigo é você mesmo. Nossa, mas isso é tão clichê, todo mundo fala. É clichê porque esse ponto realmente é verdade, sabe? Você tem que declarar guerra ao seu vitimismo, declarar guerra ao seu imediatismo. Olha, tem dias, eu estou lutando isso há anos, tem gente muito mais preparada que eu que também luta há anos. E eu vou te dizer, tem dias que eles vencem, tem dias que eles perdem. Isso é com todo mundo, certo? É muito difícil você vencer essa guerra. Então é isso que você tem que declarar. Mas compensa a vitória? Eu te falo, compensa. Quem consegue vencer os próprios desejos, quem consegue vencer o imediatismo, aquela vontade de dar desculpas, esse cara ele pode conquistar o mundo, certo? E é isso aí que eu te convido a você conquistar absolutamente o que você quiser e você ter a vida que você quer, ok? Pelas suas escolhas, não o que a vida simplesmente te dá, ok? E eu gosto de ilustrar isso com o que eu chamo de a grande batalha, né? Eu ilustro isso teve a história, né, traz pra gente o que ficou conhecido como a Batalha de Gaugamela. O que era essa batalha? Para resumir bastante, não vou entrar no contexto histórico, mas basicamente eram dois exércitos. O exército de Alexandre o Grande, que você com certeza conhece, né, de filmes, e todo mundo conhece Alexandre o Grande, e a batalha de Dario, né, o que era um grande rei. E chegou um momento, eles já tinham feito vários embates e Alexandre percebeu que para ele ser realmente o rei da Ásia, ele precisava exterminar Dario. Mas essa batalha específica, ela ficou muito famosa, por quê? Porque na posição que o exército de Dario ficou, ele estava com uma vantagem estratégica em relação ao terreno. Além disso, ele tinha uma outra grande vantagem. O exército de Alexandre o Grande tinha mais ou menos 47 mil soldados. Vamos colocar 50 mil. E o outro exército tinha de 250 mil a 1 milhão. Então, na melhor das hipóteses, era um exército 5 vezes maior. Lógico que o de Alexandre era mais bem preparado, tinha melhores técnicas e, principalmente, tinha um general como Alexandre, que liderou, que fez várias estratégias. Foi uma estratégia realmente inovadora. E o fato que não foi só uma vitória, foi uma vitória tremenda, algo assim, foi praticamente um banho de sangue, foi vergonhoso para o outro exército. Um exército, vamos chamar aqui, quase 1 milhão de pessoas fugindo, sendo massacrado. Entende como, por mais que seu inimigo seja maior, por mais que a luta seja grande, é possível ter estratégia? É isso que eu quero ensinar para você. Se ele vencer um exército desse, você com certeza vai vencer o que você precisa aí, vai vencer o seu concurso, vai vencer a sua prova, vai vencer você mesmo, ok?
Eu gosto também de uma... Você vai encontrar no meu canal, tá? Você vai digitar assim, a Guerra dos Cinco Meninos. É uma ilustração, uma metáfora que eu uso também, que é sobre isso, sabe? Eu dou um exemplo de 5 meninos. Cada um tem uma personalidade. Eles foram criados por ali numa vila, cada um teve um instrutor, cada um teve um mentor. E um era estrategista, o outro era muito violento, o outro era um beberrão. E assim por diante, cada um tem sua personalidade. E de acordo com a personalidade de cada um, de como eles foram treinados, o futuro dele se desenvolveu. O futuro dele foi assim que eles chegaram ao final. A história dele foi contada dessa forma. Eu não quero dar spoiler, mas assista lá. Beleza? Acho que eu vou até deixar na descrição aqui. Ok? E é isso que eu quero falar aqui, é sobre estratégias. Além disso, tem uma proporção muito interessante, tá? A gente pode fazer até um estudo sobre isso. Sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Quem derrama mais sangue? Será que é quem derrama mais suor? Então, pensa um pouquinho, né? O esforço que você faz hoje, a quantidade de suor que você na sua batalha, vai ser exatamente talvez a mesma proporção que você vai derramar, uma proporção inversa aí que você vai derramar de sangue, ok? Isso é uma metáfora exatamente para a tua vida. Você deixa de batalhar hoje, você deixa de suar e às vezes num dia você está chorando porque alguma coisa aconteceu e de repente você está até, entre aspas, perdendo a vida, ok? Ok, então essa é a lição que a gente aprende com essa batalha. E a primeira grande estratégia, agora entramos na estratégia, essa estratégia que eu chamo da estratégia da espada embanhada. O que é isso? Muitas vezes a gente quer sair por aí, eu falei em guerra, eu falei isso, e você quer sair por aí brigando com tudo. Então você entra no ônibus e começa a brigar para as pessoas porque viu alguém fazendo uma coisa errada. Você briga no seu trabalho, você briga na sua casa, e isso... Essa belicosidade excessiva faz você gastar muita energia. A melhor estratégia é aquela quando você consegue vencer sem precisar tirar a espada. É isso que eu chamo de estratégia da espada embanhada. Isso pode ser feito por várias formas que eu vou explicar aqui para você. E entra muito numa coisa que eu chamo de general de pequenas guerras. O que é o general de pequenas guerras? Tem gente que ele, de fato, ele quer ser um grande general, né? Ele quer lutar, ele quer mover os seus exércitos, mas sabe o que ele quer fazer? Ele quer brigar com aquele vizinho do condomínio que olhou torto para ele, que fechou o carro dele. Em vez dele lutar contra ele mesmo, em vez dele fazer um grande desafio para poder passar naquele concurso dos sonhos, para melhorar a vida dele, para fazer algo absolutamente difícil, ele é um general que vai ganhar, tudo que ele ganha é pequeno, porque ele só quer lutar contra o pequeno. Ele quer brigar com um parente, ele quer brigar com um cunhado, ele quer brigar com pessoas, ele não quer grandes guerras e ele quer sempre ganhar essas guerras. A pergunta que eu te faço hoje, será que você não é um general de pequenas guerras? Me fala aí, quais as tuas 3 grandes guerras dos últimos anos você tem travado? As recompensas são grandes? Você ganhou essas guerras, e o que você ganhou? Entende? Ou muitas vezes, o pior, né? Você não ganhou e teve uma perda excessiva. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que entra com a estratégia espada embanhada, é não gastar recursos desnecessários. Só entre na guerra que compensa. Além disso, mesmo nas guerras que compensam, você vai usar a espada embanhada. Só vai tirar a sua espada, só vai lutar, só vai brigar quando for realmente necessário. E tente usar estratégias para que você nem sequer precise desembanhar essa espada. Tem vários exemplos, tem várias metáforas a respeito disso, né? O próprio livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, traz alguns exemplos nessa questão, onde uma guerra foi vencida só pela arte da persuasão, só pela arte do engano, né? Então, vamos aplicar isso também aos seus estudos, ok? E outra regra é, não lute em muitas frentes. Não lute em muitas frentes, não lute em muitas guerras. O que eu quero dizer com isso? Cara, vou começar a estudar, difícil, muita coisa para fazer, muita energia para gastar. Aí aquela pessoa que ao mesmo tempo, ela quer ser o melhor pai, ela quer fazer a melhor faculdade, ela quer ser o melhor no trabalho, ela começa a gastar energia e lutar em muitas frentes. Vai perder. Muito, muito difícil de ganhar essas guerras e possível até que perca em todas as frentes.
Entendem? Ah, eu vou deixar negligenciar outras áreas? Claro que não. Não é isso que eu estou falando. Mas você vai administrar as áreas e focar em um objetivo, uma guerra atual, né? Essa é a guerra total. A guerra de verdade, a guerra de um país, muitas vezes, quando chega ao que ele chama de guerra total, você paralisa muitas vezes quase que tudo para focar exclusivamente na guerra. Não estou dizendo que é isso que você tem que fazer nesse momento, vai depender da estratégia, vai depender do momento. Isso pode ser feito. No nosso exemplo de estudo, por exemplo, é aquele momento que você estudou ali 6 meses, um ano e meio, e chega ali o edital, e a sua prova, por exemplo, é aquela, se você não passar naquela prova, vai demorar 3, 4, 5 anos para aquele mesmo edital, às vezes é o concurso dos seus sonhos. Aí compensa a guerra total, né? Mas feito com planejamento, para não perder a questão das emoções, ok? E tem uma outra estratégia aqui, nossa outra estratégia, que ela também é muito importante. Chama-se estratégia das pedras rolantes. O que é isso? Também é uma metáfora. Vocês já perceberam que eu adoro metáfora, né? O que é isso? Tem uma pedra quadrada, e eles te dão a seguinte missão. Você precisa arrastar essa pedra. Então vai ter gente que vai fazer exatamente isso. Vai pegar aqui e vai sair empurrando. A dica que eu te dou é, antes de você simplesmente empurrar, gastar tanto esforço, por que você não gasta um tempo sentado, quebrando a pedra, aparando as arestas da pedra, até que essa pedra se transforme numa pedra redonda e você simplesmente rola a pedra? Não é mais inteligente? Você vai gastar um tempo? Sim. O que eu quero dizer com isso? Tanta gente boa, mas Alexandre, mas isso é óbvio, né? Mas tanta gente boa que eu vejo que na vida é absolutamente assim. Tem uma coisa para fazer, ele sai desesperado igual um doido, fazendo esforço e não gasta nem tempo para o que a gente chama de amolar o machado, né? Tanta gente aí batendo, querendo cortar a árvore sem amolar o machado. Então, é exatamente isso. Use esse princípio na sua vida. Antes de começar, por exemplo, no nosso exemplo aqui de estudar, por que você não gasta um tempo pensando, planejando, vendo como é que vai ser, utilizando ferramentas para medir, ferramentas para ver o seu desempenho, antes de começar, até uma coisa, eu vou contar um erro aqui que eu cometi. Quando eu comecei a estudar para a área militar. Passei. Depois de um tempo eu fui descobrir que não era aquilo que eu queria. Olha só, faltou um tempo de reflexão, eu poderia ter canalizado aquela energia, foi um belo aprendizado, mas eu poderia canalizar aquela energia para o meu objetivo logo em seguida, entende? Olha só a importância disso. Conseguiu entender a metáfora? Então vamos lá. E aí vamos para outra estratégia, que tem até um vídeo meu no canal também, de maneira mais resumida, mas eu chamo de estratégia do cachorro bravo. O que é essa estratégia? É o seguinte, você tem que focar na insatisfação e tirar alguma coisa boa nisso. O que eu quero dizer? Vamos supor que agora você está no seu trabalho e você não está satisfeito, você quer mudar por algum motivo, seja financeiro, seja por alguma questão familiar, seja por questão de desenvolvimento do trabalho, beleza? Tranquilo. O que a maioria das pessoas fazem? As pessoas começam a reclamar. E essa reclamação, o que elas fazem? Elas gastam essa energia reclamando e quando chega ali, ela está, não, tranquilo, já a raiva passou, né? O que você tem que fazer a partir de agora? Você vai fazer uma lista, certo? Inclusive até uma lista mental. Pode ser uma lista mental, embora eu acho que você tem que fazer uma lista mesmo, certo? E você vai começar a canalizar tudo que você não gosta. Você não vai reclamar, você não vai falar, mas você vai anotar mentalmente, para que isso seja a sua energia para você querer mudar. Por exemplo, tá? Quando eu decidi a minha mudança, de sair do meu trabalho para estudar para outros concursos, era uma empresa ótima do ponto de vista de local de trabalho, assim, né, de estrutura, mas ela tinha uma série de coisas que me incomodavam, inclusive a questão de horário, trabalhar final de semana, uma série de questões que eu não estava satisfeito com aquilo. Então, eu não focava nas coisas que eram boas para eu não me acomodar, mas eu não saía por aí reclamando da empresa, eu ficava caladinho, mas toda vez, por exemplo, que eu precisava pegar um ônibus muito cedo e o ônibus atrasava, eu chegava lá, alguém me reclamava, por exemplo. Ou então, que eu fazia faculdade à noite, né? Estudava à noite, na verdade,
E aí eu tinha que acordar muito cedo no outro dia e 10 minutos ali de diferença, naquele dia eu ficava muito cansado. Então, poxa, cara, eu tenho que mudar de vida, para isso não acontecer mais, entende? Essa é a estratégia do cachorro bravo. Foco na insatisfação, certo? 2 listas, uma para ver o que é bom, outra para ver o que é bom. Foque, uma para ver o que você quer no futuro, né? É criar os seus cachorros bravos para correr atrás de você. E saber que reclamar gasta energia. Então não gasta essa energia reclamando. Ok? Outra estratégia aqui que eu gosto bastante. Todas eu gosto. Eu separei aqui porque eu gosto realmente dessas estratégias, tá? Eu chamo ela de estratégia do atacante gordinho. Como é que é isso? Tá? Eu tinha um colega, na época do exército, que ele era meio gordinho, né? Eu era um varapau, magro, até dizer chega. Ele era meio gordinho. E eu sou muito ruim em futebol. Agora imagina, um cara alto, magro, né? E ia lá jogar futebol. Teoricamente falando, eu corria muito, eu deveria ser melhor no futebol. E o cara, ele corria menos que eu, tinha menos desempenho físico que eu, só que ele sabia se posicionar. Entende? Então, o cara quando ia jogar, eu desesperado aqui, não sabia me posicionar, os caras jogavam a bola, quando a bola ele via que ia para um determinado lugar, ele já estava lá. Ele andava muitas vezes, ele dava 3 passos e ele corria pouco, e eu desesperado já tinha ido e vindo, né? E ele era muito melhor que eu, ele era realmente muito bom, né? Era um fenômeno lá no futebol, era um dos melhores jogadores que tinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa metáfora, será que você não está aí, igual no futebol, correndo de um lado para o outro e não tem resultado nenhum, é um perna de pau na tua vida, certo? Então, é essa ideia de posicionamento e esforço. Não é necessariamente você fazer o melhor esforço. Eu mesmo sempre tive essa noção. O que eu fazia? Quando eu quero chegar a um determinado lugar, em vez de eu focar, vou fazer um esforço tremendo, muitas vezes o que eu fazia? Eu tentava me posicionar, conseguir conquistar alguma coisa para estar numa melhor situação, para depois ficar mais fácil. Quando eu trabalhava lá naquele emprego que eu falava, eu assim, não, vou passar em outro concurso, agora vai ficar mais tranquilo, vou ter mais dinheiro, vou ter mais recursos, vou descansar mais, né? Para eu continuar na minha jornada, nos meus objetivos de vida, ok? Isso é que você tem que pensar na vida, é como um jogo de estratégia, beleza? Então assuma posições para ficar mais fácil, igual eu falei. Às vezes, mas a vida não é justa por causa disso, porque, por exemplo, tem um concorrente que ele mora do lado do trabalho, ou muitas vezes não trabalha, que o pai paga todas as contas e etc. E eu aqui estou nessa situação assim, assensado. Primeiro é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso é você não sabe a vida das pessoas. Eu já vi muitos estudantes, já conheci todo tipo de estudante que você imaginar, e ninguém tem a vida fácil. Uns têm mais fácil que outro, né? Mas todos eles têm as suas dificuldades, as suas guerras para lutar. Mas o que eu quero dizer, é a tua situação atual. O que você vai mudar de reclamar? Então, conquiste degraus, se posicione na vida para ficar mais fácil. Se hoje não está, suba um pequeno degrau, movimente 2, 3 passos. E esses 2, 3 passos, às vezes vai ser a diferença para amanhã ou depois, sua vida está mais tranquila. Entende? Um exemplo assim que eu sempre uso, né? E às vezes a gente não aproveita as oportunidades. Por exemplo, do meu trabalho lá que eu reclamava não, né? Que eu estava numa posição que eu queria sair, mas ele tinha vantagens também, esse trabalho. Às vezes chegar muito cedo, eu usava isso como uma estratégia, né? Por quê? Porque ao fato de chegar muito cedo, eu era obrigado a acordar mesmo, eu tinha tarde para estudar. Era um pouco difícil estudar tarde, porque eu estava cansado, mas tinha como usar a estratégia para isso. Então, ok? Cada um tem as suas lutas. E essa daqui é outra também que você tem que anotar. Olha, leve isso aqui para a sua vida. Sabe o que é que acontece? Como é que as pessoas são, né? Vou dar um exemplo. Fazia uma prova. Aí, aquela angústia, aí o cara começava a reclamar da banca e não sei o que e tal, e aí tinha recurso, o cara gastava baita energia naquele recurso, ia lutar contra porque a banca estava errada e não sei o que, deixava de estudar. Muitas vezes, muitas pessoas ficava ali algumas posições bem abaixo, ia fazer grupos, né, para tentar nomear excedentes, beleza? Nada contra quem faz isso, tem suas razões. O que eu estou te falando
Essa estratégia pode parecer um pouco desleal, mas não é. O que acontece? As pessoas gostam de sair na frente nas coisas, como um ciclista, sabe? Tá no começo da jornada e elas gostam de gastar energia, elas vão lá. Mas você tem que deixar as outras pessoas fazer força, mas você mesmo não faz. Você fica focado e deixa eles quebrar o vento. Você fica atrás deles e gasta energia em coisas inúteis. Você só gasta energia no que realmente te traz objetivo, mas em coisas que são inúteis, que não vai fazer diferença nenhuma, que o resultado é muito pouco, não gasta energia com isso. Igual o exemplo no recurso. Cara, eu posso ficar maluco, deixar de estudar para as pessoas, ou eu posso depois só copiar um recurso de alguém, dar uma estudada ali, mandar e se foi, não foi, eu já estou estudando para outro concurso. É uma forma de pensar, beleza? Tem um filme que ele chama Impossível, né? Um filme, cara, assistam esse filme, maravilhoso, maravilhoso. E numa parte do filme tem uma cena, não quero dar spoiler, tá? Mas, embora eu adoro spoiler, mas tem uma cena que ela é um pouco surpreendente e ela falta sobre essa questão de poupar energia em nível extremo. Tinha uma personagem que ela não sabia se ia ver os filhos, então ela passa todo o filme poupando energia para que no final ela pudesse guardar essa energia, usar essa energia, ok? Então a dica em coisas inúteis, igual o ciclista profissional deixa os outros ir na frente, quebrando o vento, e ele fica atrás. Agora, quando chega no final, cara, esse cara coloca tudo. E isso é o que define muitas vezes os perdedores. Os perdedores começam assim, barulhento, mas no final estão lá, esgotado, derrotado, não tem força e energia para mais nada, ok? Já o padrão dos vencedores, eles começam silenciosos, muitas vezes tranquilos, muitas vezes você até olha assim, mas fulano não era tão bom, olha só o cara aí, mas eles vão devagar, consistente, e no final eles dão toda a energia deles, porque eles gastaram energia. Energia é finita, por mais que você seja bom. Guarde essa lição para a sua vida, ok? Outra estratégia que eu gosto muito, todas elas, pessoal, têm a ver com essa nossa luta, com as guerras, né, que a gente trava, muitas delas tragas até das guerras clássicas. Eu chamo ela de estratégia do jardim florido, né? A pergunta que eu te faço se você quer borboletas, o que você faz? Você vai atrás das borboletas gastando uma baita energia ou você constrói jardins para que as borboletas venham até você? Certo? Nossa, Alexandre, caraca, você está falando de borboleta, meu Deus do céu. Calma. O que eu quero dizer com isso? As borboletas sinalizam o imediatismo. Eu quero uma coisa, vem aqui, eu já quero aquela coisa. Já o jardim é um projeto de médio e longo prazo. Pensa um pouquinho, o que poderia aplicar esse conceito na sua vida, né? O que seria hoje na sua vida você, por exemplo, ir atrás das borboletas de maneira imediatista? O que seria você construir o seu jardim? Eu tenho muita clareza sobre isso na minha vida. Em vez de eu focar em energia, que vai gastar uma baita energia, eu tento dar mais trabalho, vai demorar, todo dia fazer alguma coisa, mas no geral você constrói um ambiente que as coisas boas venham até você. Para pensar sobre isso, ok? Mas cuidado, é uma coisa que eu tenho que te falar, né? Os jardins, elas trazem também as lagartas, né? Então, quando você constrói coisas boas, você tem que estar preparado também para lidar vem as borboletas, mas também vem os devoradores, né? Vem quem quer só sugar. Então, você tem que fazer essa distinção, ok? É isso. Lições, isso aqui eu acho que eu dava até, essa aula eu podia chamar quase que lições de sabedoria, né? Ok. E essa daqui? Estratégia das vacas gordas. Essa estratégia vem da Bíblia, um exemplo que eu trouxe da Bíblia, né? Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Eu trabalhei no metrô e eu tinha um amigo lá que a gente trabalhava numa estação que era uma estação muito tranquila. É uma estação que ela teve... Na verdade, eu trabalhava numa estação, era um dia numa estação e era noutra, e ele ficava, num dos dias que ele ficava, era numa estação que era desativada. Então, na prática, ele só tinha que ficar naquela estação. Então ele podia ir lá, o pessoal ficava assistindo, ficava conversando alto, né? Era bem tranquilo e
e normal, não tinha nenhum problema enquanto isso, né? Tava tranquilo. E ele passou vários tempos assim, né? E algumas pessoas até começaram a estudar nessa época, começaram e não terminaram, outras até conseguiram. O fato é que ele podia estudar e nada. E aí eu sempre tentava incentivar eles, né? E nada, a coisa não rolava. Começava ali, não rolava. Ele teve uma baita de uma oportunidade, né? Num trabalho que você ganhava, sustentava e podia estudar ali. E aí ele teve, a coisa mudou e aconteceu. Ele teve um filho, aí o bicho pegou. Aí ele estava numa situação agora que ele arranjou outro emprego também, então de vigilante também. Então, na prática, ele trabalhava todos os dias, de segunda a segunda, porque o vigilante ele trabalha um dia, folga outro. Como ele na outra folga ele também estava trabalhando, então ele trabalhava todos os dias. E além disso, ele teve um filho, teve que trabalhar mais, e agora o bicho estava pegando, e a estação, antes que ele podia mudaram ele para um lugar que ele ficava 12 horas em pé, certo? E aí, depois dessa situação terrível, né? Agora muito mais difícil, com emprego, filho, mulher, tudo, agora sim ele queria estudar, agora ele tinha a motivação necessária para estudar. Só que agora era muito mais difícil. E as pessoas, elas costumam fazer isso. Quando elas estão tranquilas, elas não têm motivação para querer mudar. E elas não olham que lá na frente a coisa vai inverter. Mas, por outro lado, quando o bicho pega, quando vem o cachorro bravo, quando vem as contas, quando vem uma situação, aí sim, agora elas querem mudar. Olha só o que José fez, né? O José do Egito. Vocês conhecem a história, eu tenho certeza. Vocês lêem a Bíblia, não é possível, né? Vocês são de Deus, né? Então, olha só o que José fez. Ele teve um sonho. E o que é que o sonho falava? Vai vir um período de vacas gordas, do milho bom, e depois vai vir um período das vacas magras. Então, qual é o conselho que ele deu? Quando tiver as vacas gordas, o faraó ia juntar, para que quando tivesse nas vacas magras, tudo aquilo que ele juntou, agora ele pudesse usufruir para poder passar esse tempo de dificuldade. E na verdade, com essa estratégia, ele virou governador do Egito, né? E o faraó comprou terras, né? Fez tudo. O que eu quero dizer com isso? Quem inverte essa lógica, em vez de procurar mudar, procurar o desenvolvimento, procurar correr atrás, procurar trabalhar, quando a situação está ruim, mas ele faz o contrário. Quando a situação está boa, ou pelo menos melhor, ele trabalha, ele se desenvolve, esse cara governa. Olha na pandemia, né? Tanta gente que se destruiu. Quem ali muitas vezes ganhou, trabalhou bastante, comprou às vezes casas de quem estava vendendo ali, às vezes um preço mais barato. Isso é uma realidade, entende? Então use isso para os seus estudos, use isso para as suas mudanças. Alexandre, mas eu não estou numa situação de vacas gordas agora. Pode estar sim, você que não está enxergando, certo? Se você, por exemplo, é solteiro, amanhã você casa, a situação fica mais complexa. Se você não tem filho, amanhã tem filho, fica mais difícil. Eu tenho um filho, se amanhã tiver outro, fica mais complexo. Eu estou saudável, se amanhã eu ficar doente, fica mais difícil. Eu estou empregado, se amanhã eu ficar desempregado, a coisa complica, entende? Como sempre existe as vacas gordas na nossa situação atual, é essa mentalidade que eu quero que você tenha. Essas pessoas que eu quero próximas de mim, ok? Vamos lá. Isso aqui ainda em relação à estratégia das vacas gordas, né? Existe o caminho natural, que é o nosso caminho biológico, é o caminho que nós somos assim, mas você vai quebrar a lógica e vai começar nas vacas gordas. Beleza? Entendido? Então vamos lá. E essa estratégia? Essa daqui você vai precisar um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de compreensão, certo? E não é para você sair aí também aplicando ela. O nome dessa estratégia se chama Estratégia da Zona da Morte. O que acontece? Tem um escritor, talvez até você tenha ouvido falar, talvez não. Talvez algum dos livros dele você já tenha ouvido falar, um escritor russo chamado Dostoiévski. Vários livros dele são muito famosos, né? Os Irmãos Karamazov, enfim, tem muitos livros. E ele era um escritor muito famoso, né? Na época dele. E o que ele fazia? Ele chegava em momentos da vida que ele entrava em quase que uma profunda depressão, assim, sabe? Ele não tinha ânimo para escrever,
E ele é uma pessoa que, tipo assim, quando ele era criativo, criava coisas, escrevia livros que era desse tamanho aqui, assim, nossa, enormes os livros, né? Ele tinha momentos de criatividade, tinha momentos que ele não tinha criatividade nenhuma. E ele começou a perceber que era naqueles momentos que ele já tinha, que não tinha mais vontade de fazer as coisas, porque às vezes ele estava naquela zona de estagnação. Ganhava muito dinheiro, e ele fazia o seguinte, mas cuidado, olha só, vou explicar muito bem. Ele chegava, é como se fosse um cassino, né? Uma coisa da época de jogo, e ele deliberadamente ele perdia tudo, né? E aí, de uma hora para outra, agora ele estava de novo numa situação de perigo. Aí sim, agora ele tinha energia, ele tinha vontade de produzir, porque ele precisava fazer acontecer. Isso tem uma estratégia que eu vou ensinar em outros vídeos para vocês, que eu até chamo de estratégia do contrato da brasa nos pés, né? O princípio é parecido, né? O que eu quero dizer? Não é para você sair para ir apostando tudo, perdendo casa, perdendo tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas olha só, dá para usar um pouquinho dessa estratégia. O que eu quero dizer? Você está numa posição hoje que é muito confortável. Por que você não vai, por exemplo, sempre teve aquela vontade de fazer alguma coisa e você se sai um pouquinho da sua zona de segurança? Compra aquele carro que você tem vontade e aí você vai se endividar um pouco mais. Se endividar um pouco mais, mas para um Pro... Não, carro não é um bom exemplo, né? Beleza, você está aí de boa... Compra uma casa, se endivida um pouco, mas numa Pro, faz uma melhor, alguma coisa. Por quê? Porque agora você vai se obrigar. Agora eu sou obrigado a correr atrás. Faz isso nas suas condições, entende? Não vai sair para ir fazendo loucura. Você ganha R$1.000, vai fazer dívidas de 10 mil. Não é isso. Mas às vezes está lá tudo absolutamente tranquilo. Gasta 10% a mais em alguma coisa que seja um investimento que vai te obrigar a ter que ser mais criativo, a ter que economizar, a ter que estudar. Entende? Beleza? Então, o princípio é, se coloque numa posição de perigo para que você não fique estagnado. Você tenha que se mover. Ok? Ok? Vamos lá. Essa outra aqui também ela é muito legal. Eu chamo de estratégia da guerra épica, né? O que quer dizer? É você... meio que fazer como se fosse mesmo uma declaração de guerra mesmo, assim, sabe? Você, em um determinado momento... Vou te falar como que eu faço, né? Então, eu começo a criar na minha cabeça uma narrativa, né? Uma forma de contar. Eu começo a contar mentalmente, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero vencer alguma coisa, alguma dificuldade que eu tenho. Então, eu começo a contar mentalmente na minha cabeça aquilo. Então, eu faço uma declaração formal de guerra, né? Eu tenho que vencer tal coisa, né? E aí eu estabeleço alguns cenários, né? Então, eu uso algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, a ferramenta que eu uso, né? Que é uma ferramenta de conhecer o cenário interno e externo, ok? Mas isso é análise SWOT, ok? Eu vou mostrar para vocês em outros vídeos sobre isso. Eu só queria citar ela aqui, a parte operacional, vocês vão ver em outros locais. Mas o que eu te digo é, foque no interno, certo? Porque, governo pode ou não definir concurso, pode ou não sair, pode ou não ser fácil, pode ser não difícil. Isso você não consegue controlar muito pouco, você tem uma influência muito pouco. Mas a sua disciplina, a sua gestão de tempo, a sua organização, a sua produção de metas, você poder ter uma melhor disciplina de alimentação, beber mais água, comer melhor, fazer atividade física, tudo isso são coisas bem difíceis que dependem só de você. Então, a estratégia da guerra épica tem mais a ver com você focar no interno e colocar o máximo de energia nisso. Muito pouca energia para outra coisa que não seja isso. Beleza? Ok. Basicamente, essa estratégia aqui da jornada do herói, ela é um desdobramento dela, né? Eu criar uma narrativa, eu chamo de narrativa vantajosa, né? Como se fosse a própria jornada do herói, né? Então você começa a se apresentar como um grande lutador contra... Você começa a ver o mundo, a banca quer um grande inimigo que quer me derrotar, mas eu vou vencer ela. Eu gosto muito dessa estratégia aliado a uma coisa que eu chamo efeito carro de bombeiro. Tá? Deixa eu explicar uma coisinha assim, não é como as coisas deveriam ser, é como as coisas são. Tá? Então, presta atenção no que eu vou falar aqui agora para você. O que acontece? Quando você começa a tua jornada do herói, a sua luta épica, você começa a ter vitórias, você começa a ter algumas derrotas,
Mas vamos supor que você comece a ter vitórias. No início, as pessoas começam a... Nossa, que legal, que menino bom, que menino batalhador, olha só, eu queria ser igual a esse menino. E elas começam a te aplaudir. Quando as suas vitórias começam a ser maiores, elas começam a olhar assim, meio atravessado. Cara, já não está aplaudindo, entendeu? E chega um momento que elas podem, inclusive, te sabotar. Isso, pessoal, é um efeito absolutamente normal. Não vai lutar contra o ser humano. De certa forma, é só pensar que você também faz assim. De certa forma, você fica feliz quando aquele teu colega da faculdade, aquele teu vizinho, ele teve uma vitória que permite ele ter uma vida parecida com a sua. Mas se a vitória dele fez ele muito melhor que você acaba se sentindo mal, entende? Isso é normal, assim, é uma outra pessoa que não vai ter esse tipo de pensamento, pelo menos o primeiro pensamento. Como é que você vai vencer esse efeito, muitas vezes até de sabotagem, principalmente quando você começa a ser muito bem sucedido? É por isso, por exemplo, que muitas vezes quando é uma empresa pequena, você tem uma empresa ali, um empresário tem uma empresa pequenininha, tudo é unido, tudo é, né, todo mundo em prol, todo mundo ajuda. Esse empresário começa a ganhar muito, muito dinheiro, muitas pessoas vão se sentir ressentidas, certo? E aí começa a te sabotar, começa a ir na justiça. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer. Como é que você vai quebrar essas resistências? É você fazer o que eu chamo de efeito carro de bombeiro. É você... Sabe o que acontece com o carro de bombeiro? O que acontece com o carro de bombeiro? Tá lá, vem lá aquele carro de bombeiro lá atrás, com aquela sirene, certo? E todos os carros começam a fazer o quê? Saem para ele atravessar. E ele passa direto, sem nenhum tipo de resistência, quase como abrir o mar vermelho assim para ele. O que eu quero dizer com isso? Por que você faz isso? Porque tem um senso de urgência, você sabe que aquele carro de bombeiro está ajudando alguém, entendeu? Então você tem que fazer, além de ser lei, né? Claro, mas naturalmente a gente faz isso. O que você pode fazer então? Você tem que estar sempre engajado em algum tipo de luta. A estratégia, a jornada que você tem que estar sempre... Eu estou ajudando pessoas, eu estou fazendo isso, eu estou ajudando minha mãe, eu estou estudando para isso. Conte uma história de modo que as pessoas queiram te ajudar, certo? É uma forma muito boa de você vencer a sabotagem, ok? Mas o muito importante, tá? Você tem que envolver as pessoas no benefício, certo? Então a sua vitória tem que ser a vitória das pessoas também. O que você pode fazer? Passei num concurso, vou dar uma viagem para alguém, entendeu? As pessoas têm que entender que a sua vitória, elas estão também tendo uma vitória, beleza? Mas faça isso, claro, de uma maneira muito íntegra, beleza? Ok, uma outra estratégia aqui é a estratégia do gerenciamento de expectativa. O que é isso? Você tem que fazer um gerenciamento entre expectativa baixa, muitas vezes você está numa coisa assim, tranquilo, né? E do nada você se surpreende, né? Então você vai gerenciando a expectativa. Uma hora você coloca uma expectativa baixa e você se surpreende. Isso tem um efeito psicológico muito grande, sabe? Em si mesmo. Às vezes, estou aqui estudando, vou fazer tal concurso, mas esse concurso, na verdade, estou estudando para esse. Então você vai assim, coloca na sua forma de pensar de um jeito que vai quase sem expectativa. Às vezes, naquele concurso, tu surpreende, entende? Até para criar também um outro efeito, né? Porque se você coloca uma alta expectativa em si mesmo, pode também ter uma alta expectativa dos outros. A cobrança depois é avassaladora, ok? Ok, também faça uma alternância de humor de vez em quando, né? Então, de vez em quando você se mostra mais calma, de outra hora faz uma mudança mais radical. Isso é um exercício muito legal para deixar as pessoas ao seu lado, para deixar um pouco confusa, tá? Mas isso vai gerar um efeito nesse gerenciamento de expectativa. Vai ser um efeito muito legal para que você possa surpreender um pouco. Por exemplo, né? Às vezes eu sou uma pessoa bem calma, né? E aí eu deliberadamente vinha ali algum concurso, alguma coisa que eu fui reprovado e eu me mostro ali, nossa, não sei o que, eu faço aquilo quase que de propósito. Aí o que acontece? As pessoas que estão ao meu redor causam um efeito de querer me ajudar, entende? Mas isso não é uma manipulação? Não, pessoal, é entender o ser humano, é entender você mesmo, entender o que você está precisando naquele momento. Por outro lado, também, eu fazia também o contrário.
às vezes eu tinha lá uma reprovação e as pessoas vinham querer me ajudar, alguma coisa, mas você tá mal, tal, isso, não, tô tranquilo, tô calmo, tô bem tranquilo assim, vou pro próximo, entende? Você vai fazendo esse gerenciamento de expectativa, isso ao benefício do seu estudo. E a estratégia do contra-ataque. O que eu digo? De novo, não é como as coisas deveriam ser, é como as coisas são. São estratégias, o que eu estou falando? Estratégias de guerra, conflito. Você tem que entender que, muitas vezes, você tem os seus objetivos, as pessoas não vão deixar facilitar para você, né? Às vezes até seus parentes, às vezes pessoas, colegas, amigos. Então, o que eu sempre digo? Lembra que eu falei para você não gastar energia, certo? Mas, às vezes, quando a luta compensa, você nunca faz o seu ataque, o primeiro. Mas, se a coisa compensar, você vai com tudo. Vai com um ataque fulminante, para o que você quer, para os seus objetivos. Coloque toda a sua energia nisso. Vai ficar mais claro, tá? Né? Com essa estratégia aqui, tá? Que eu chamo ela de estratégia do cachorro louco. Ninguém quer mexer com um cachorro louco, instável, que você não sabe o que ele vai fazer, que não tem lógica nas ações dele. Então, de novo, é uma coisa que você tem que use isso com muito cuidado, tá? Mais uma vez, não é como as coisas deveriam ser, é como as coisas são. Estou ensinando para você estratégia de guerra, estou ensinando você a vencer, certo? Em seu benefício. Se alguém parece fraco, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão ajudá-lo, muitas vezes não acontece. Se alguém aparece fraco, tirando seus amigos de verdade, tirando seus familiares, o que as pessoas vão querer é tirar mais vantagem ainda. É tirar mais, por exemplo, naquele momento lá que você está fraco, fragilizado, e você conta isso para um amigo e alguém fica sabendo e o cara vai tentar te vender um negócio lá de 3, 4, 5 mil reais e você vai se endividar mais. Entendeu? Se isso for feito, às vezes não é com o objetivo de te ajudar, é com o objetivo de ver uma oportunidade de ganhar dinheiro. Você está ali passando por uma dificuldade e o cara já vai querer comprar seu carro num preço mais barato, entendeu? Então, se você parece fraco, as pessoas vão tentar tirar vantagem disso, ainda mais quem não gosta de você e quem não te conhece, tá? Então, qual é a dica que eu te dou? Você tem que lutar e isso vai atrair oposição. Então tenha cuidado com isso. Já um homem que parece forte, às vezes ele não está forte, mas se ele parecer forte, as pessoas ficam assim, será que eu vou tripudiar desse cara? Será que eu vou fazer isso com ele? É exatamente o livro Estratégia de Guerra, ou melhor, o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. É se fazer de forte quando está fraco, é se fazer de fraco quando está forte. Então, muito cuidado. Às vezes, só o seu posicionamento você está lá destruído, muitas vezes é quase que derrotado, mas você guarda um pouquinho de energia só para parecer forte, para que ninguém venha como hiena te derrotar mais ainda. Beleza? Então, é isso. Pareça forte, mesmo que não seja. Em alguns momentos, aí você dá uma de louco, né, que eu falo. Vocês devem já ter ouvido falar, com certeza, do presidente Trump, né? O ex-presidente Trump. Ele usava essa técnica com maestria, né? Ele, do nada, ele se fazia de doido, né? A imprensa atacava ele, mas ele dava uma de doido mesmo, atacava de maneira... Só que isso fazia que ele tivesse uma fama de uma pessoa tão instável que ninguém queria mexer com ele. Do nada, assim, o cara atacava ele vinha lá de uma maneira meio maluca. As pessoas ficavam assim, pô, mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? As pessoas têm medo de mexer com esse tipo de pessoa, entende? Então, na prática, às vezes aquela pessoa mais pacífica, todo mundo ataca, todo mundo briga bastante. E às vezes aquele cara que parece ser mais belicoso é o que menos briga. Então pensa um pouquinho sobre isso. Menos tem conflitos na vida, beleza? Mas muito cuidado com essa estratégia. Não estou mandando você ser igual o Trump, beleza? Tem que ter muita sabedoria, tem que ter autoconhecimento para saber o que funciona para você. Mas pense sobre isso. Tem momentos que você tem que se fazer de forte mesmo estando fraco. Tem momentos que você tem que fazer de fraco mesmo estando forte. E tem momentos que você tem que dar essa meia assim para ter um pouco dessa instabilidade para as pessoas não saberem exatamente com quem estão mexendo. Elas terem, se você está meio fraco ali, elas saberem, por exemplo, que você está fraco, elas podem querer se aproveitar disso. Beleza? E é o exemplo que eu dou, né? Tem um agiota, você está devendo para 2 pessoas,
Você está devendo para o agiota e está devendo para um cara muito bonzinho. Você só consegue pagar um. Quem que você paga? Você vai pagar para o agiota, porque é um cara que, se você não pagar, você vai ter sérios problemas. Seja porque ele está te cobrando muito um preço absurdo, como ele pode fazer alguma coisa contra você. Então, o que é isso? Se você é sempre o bonzinho, todo mundo vai passar na frente de você. Então, a estratégia do cachorro louco tem a ver com isso. Tem a ver com você entender isso, você muitas vezes blefar, se mostrar que não é uma pessoa totalmente pacífica, que todo mundo pode pisar, tem uma certa imprevisibilidade, quase assim, né? Quase metendo de louco assim, mas isso não é loucura mesmo, é tudo pensado, tudo estratégico, né? Então, muito cuidado com reputação de bonzinho, não tenha reputação de bonzinho, porque se tiver reputação de bonzinho, as pessoas vão pagar o agiota, vão pagar isso, vão pagar aquilo, você vai ficar por último e nunca ninguém vai fazer nada para você, certo? Lembre-se da estratégia do Trump. Pessoal, tudo é intencional nesse pessoal. Nada é por acaso, ok? A estratégia do passivo agressivo. O que é isso? Alguém vem em conflito contra você. E vou dar exemplo assim, né? Você tem lá um vizinho. Ah, não sei o que, isso aqui, você tem que mudar isso, por isso, por isso, por isso. Você, lógico, você analisa, né? Analisa. De repente é uma coisa que o cara tá só querendo te encher o saco, né? Vou dar um exemplo aqui, daqui a pouco eu dou um exemplo em relação a estudo. E aí o que você faz? Você dá aquela de, não, verdade, você tem razão. Você não briga contra a pessoa, né? Porque o que ele quer ali é encontrar, não, você tá não sei o que, quando vocês estão brigando lá. Não, ele tem razão. Só que você faz absolutamente o contrário. É como se ele nem estivesse falando com você, entendeu? Não, beleza, você tem razão, mas você não muda o seu jeito. Você continua, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que pode acontecer nas relações até familiares, né? A pessoa reclama alguma coisa, mas você já estuda há tanto tempo, nunca é aprovado e tal, e fulano aqui da vizinha, você tem que largar isso aí. Pessoal, isso aí acontece, tá? Você, é mesmo, né? É verdade. Realmente, eu vou largar, né? Porque olha só, estudando há tanto tempo e, né, não dá certo. Nossa, você tem razão. A pessoa fica ali, não tem o que falar. No outro dia você está lá estudando do mesmo jeito. E a pessoa fica maluca, entendeu? Porque ela gastou energia danada tentando te convencer de alguma coisa e você simplesmente deu uma de desentendida e continuou, né? Então isso tudo tem a ver com negociação. Essa arte de você saber negociar, beleza? E, não é como as coisas deveriam ser. É como elas são. Às vezes, essas coisas que eu estou dando, essas dicas aqui para vocês, essas estratégias são muito fáceis. Mas quando é com parente, não é. Quando é com a mãe, quando é com o pai, quando é com a esposa, quando é com o filho. Então, para parentes, a atenção tem que ser redobrada. Tá? Porque a pressão não é mais um jogo racional, é emocional. E você tem que vencer esse jogo. Porque se você não vencer esse jogo, você não muda, você não ganha essa guerra. Eu preciso que você ganhe a guerra. Ok? Tem a ver com isso também, eu chamo de estratégia do fato consumado. Sabe o que é? As pessoas, elas ficam assim, elas ficam em dúvida, elas querem fazer alguma coisa, elas ficam assim, será que eu posso? Será que eu posso? Aí ela vai perguntar a alguém se pode. E a pessoa, vou dar o seguinte exemplo, né? Você está lá em frente a um prédio, aí você está querendo ali fazer alguma coisa na frente daquele prédio, jogar, vou dar um exemplo num condomínio, né? O síndico, o que ele quer? Ele quer que a coisa não dê trabalho para ele, não enche o saco dele. É isso que o síndico quer. Aí tem lá, você quer reunir uns amigos e jogar bola lá. Beleza, tá lá, beleza. Se você for, será que pode? Até aqui tá quadra aqui, tá liberado, mas será que pode, pessoal? Aí você vai lá perguntar pro síndico. Não, será que eu posso aqui jogar com os amigos uma bola aqui? Aí o que o síndico vai falar? Ele vai dar um jeito ali, ele não vai dizer que não pode, né? Porque afinal de contas é uma quadra para isso, mas não, porque já aconteceu isso, não sei o quê, quebraram a janela de não sei quem, entendeu? Então, se você ficar pedindo permissão para tudo na vida, as pessoas vão falar que não, porque vão dar trabalhos para ela. Como é que isso se aplica no estudo? Às vezes, eu estou com um projeto aqui, quero estudar, quero fazer isso, quero montar uma empresa. Você vai perguntar para algumas pessoas, o que eles vão fazer? Isso aí dá muito trabalho, não sei o quê, fulano fez isso, não deu certo, entendeu? Então, em vez de pedir licença das coisas, peça desculpas. O que isso quer dizer? Faz. Se der errado, vai lá e pede desculpas. É moleza pedir desculpas.
Entende a ideia? O que vocês acham dessa ideia? Beleza. Ó, finalizando aqui nossa aula, pessoal. Deixa eu ver aqui quanto tempo aqui. Opa, estamos quase 1 hora. Legal, legal. Conclusão. Cuidado com a paz bovina. Essa não é uma paz, você vai se lascar. Se você não se cuidar. Eu sou um homem da paz. Não. Né? A paz verdadeira, a única paz digna é a paz nas costas do dragão. É a paz guerreira. Olha só que eu tô até com um livro aqui. Não dá pra ver, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Eu tô até com um livro, A Paz Guerreira. Vou começar a ler ainda, não peguei. Certo? Então, e a outra coisa que vou colocar aqui para vocês verem, a outra questão é, guerra é paz. O que isso quer dizer? Quem tem uma vida de absolutamente nenhum conflito, chega uma vida, muitas vezes no final da vida, sem nenhuma vitória, né? Sem nada para contar, sem nenhuma uma história legal para contar, sem lutas, né? Então, você travar guerras, mas não é a guerra de você sair para... Não seja general de pequenas guerras. Isso, general de pequenas guerras. São guerras reais, são guerras internas, são guerras contra a procrastinação, guerra contra a acomodação, guerra contra os desejos. É essa guerra que você tem que lutar. É a guerra do espírito, ok? Então, siga isso, faça isso que você vai ter uma vida épica, uma vida maravilhosa. É isso, tá? As recomendações. Tudo que eu falei aqui, analise, pense, reflita. O que pode ser aplicado para você? Né? E de novo, eu falei isso várias vezes, não é como as coisas deveriam ser, é como elas são. Não seja bobo, entenda o mundo, entenda as pessoas, entenda você mesmo. E lógico, pessoal, prova, posição, cargo, é uma competição, né? Mas olha, eu nunca me preocupei com outras pessoas, tá? Eu sempre, o grande inimigo é você mesmo. Então, eu sei que é clichê, mas vou ter que falar isso, ok? E é isso. Muito obrigado e continue assistindo no YouTube, me procure lá no Instagram, Facebook, conheça o meu método, tá? Tudo eu vou deixar na descrição aqui e a gente se vê até a próxima aula, galera. Muito obrigado. Opa, deixa eu me apresentar aqui. Então, é isso aí. Tchau, tchau.